Leitura diária da Bíblia, 18 de maio. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura bíblica diária. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 a capítulo 23, versículo 29. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-ás a todos capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim, e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem, entre todos os teus criados, há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Porém, o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente, tu e toda a casa de seu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém, escapou um dos filhos de Ameleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia
que estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi o Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi, que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ão cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zife, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimom? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, e diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo, astutíssimo. Por isso, atentai bem, e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde, e então voltai para mim com toda certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina, à direita de Gesimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha, e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi, e os seus homens
para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões, e subiu Davi dali, e ficou nos lugares fortes de En-Gedi.